Olá, pessoal! Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos à nossa série de lives dessa semana. Meu nome é Caroline Rodrigues da Silva e a partir de hoje vou estar aqui com vocês para trabalharmos alguns temas sobre licitações e contratos, muitos temas atuais. Hoje nós vamos fugir um pouco do tema da pandemia, dessas informações pandêmicas, vamos trabalhar com as licitações e contratos nas estatais. Estamos vendo aqui o pessoal chegando na nossa live, sejam muito bem-vindos nessa nossa maratona, né? Agora a gente não faz mais maratona de séries, agora é maratona de lives, então sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Instagram Pironte Advogados. Vamos começar em alguns instantes aqui já com a live. O tema de hoje, então, pessoal, é licitações e contratações nas estatais. Como comentei, a gente vai sair um pouquinho da Covid-19 para trabalhar um tema também que é atual e que desde 2016 vem trazendo aí um novo normativo, novas ideias, novas interpretações aqui para as estatais, as empresas públicas e sociedade de economia mista. O nosso convidado de hoje não podia ser ninguém melhor do que Davidson Barcelos. Ele, juntamente com Rony Charles, tem um dos melhores livros sobre o tema, sobre as estatais. E inclusive nos cursos que eu ministro, eu sempre indico esse livro. E realmente é top, eles se aprofundam em todos os temas. Vamos verificar se aqui nosso convidado já está na sala. Vamos ver, vamos verificar. Olha quanta gente bacana aqui entrando. Sejam todos bem-vindos. Davidson, não estou te encontrando aqui ainda. Olá, Gabi, Viviane, Tiossi entrando. Vamos lá, instante, já vamos começar. Convidar aqui o Davidson para participar. Nossa série de lives, então, olá! Olá, Bom dia, Davidson, seja tudo bem-vindo! bom? Tudo bom? Para Tudo mim, para ótimo? mim, para mim minha imagem está parada, eu não estou me vendo. Eu estou paralisado ou estou mexendo? Tá paralisado. Eita! Será que é a Que que... conexão? Não, não, não é. Bom, eu vou sair Não? e retornar então, Maravilha, para ver se melhor. ajusta. Vamos lá. Não conhece muito de tecnologia, Gabi falou. Vamos tentar adicioná-lo novamente. Tem como disponibilizar as lives? Sim, vamos disponibilizar todas as lives aqui. Para que ninguém perca nem um instante. Isso aí, pessoal. Vamos aguardando só mais um instante. Vamos puxar o Davidson aqui. O nosso bate-papo sobre licitações e contratações nas estatais. Fugir um pouquinho da pandemia é bom, né? Dar um intervalo. Olha ali, Rodrigo Pironti, inclusive, informando que todas as lives estão no YouTube a partir da semana que vem e no nosso site. Marcos Alcântara, um abraço. Já fui apresentadora de TV? Quem sabe um dia. Vamos ver. Essa é minha primeira live. Olá. Tá chegando.
Vamos convidá-lo aqui. Eu estou paralisado. O que está acontecendo, meu Deus? Ixi, eu estou conseguindo ouvi-lo. Tá, bom. Acho que daqui a pouco já vai conectando. Aqui está como conectando ainda. Ah, tá bom. Vamos seguir no Vamos áudio, qualquer coisa, depois a gente ajusta. Eu Vamos me atrasei alguns minutos, eu não sei já o que a doutora Caroline já adiantou. Ixi, olha, bastante coisa. Eita, não, espero que tenha sido coisa boa. Claro, com certeza. Comecei a falar aqui sobre você. Eita! Então, aqui nas nossas lives hoje, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade, Davidson, de participar aqui nessa nossa maratona de lives nessa semana. Hoje já comentei com o pessoal, Davidson, que a gente vai fugir um pouquinho aqui do tema da pandemia para trabalharmos. Olha lá, agora sim, tá aparecendo bem. Ah, olha aí, tô aqui. Pronto. Maravilha. Então, seja muito bem-vindo aqui no nosso bate-papo para trabalharmos hoje, então, com o tema das licitações e contratações nas estatais. Deixa, então, apresentar para vocês Davidson Barcelos. Todos conhecem muito bem, né? O Davidson, ele... Comentei também do seu livro das estatais com o Rony Charles, que é um dos melhores livros que tem, que mais se aprofunda realmente no tema. O Davidson Barcelos... A segunda edição segue semana que vem. Estou muito ansiosa e já na fila para o autógrafo. Então, Davidson Barcelos, ele é advogado, é consultor, mestrando em Direito Administrativo pela Universidade de Lisboa, atuou como pregoeiro do TCU por alguns anos, olha o conhecimento que tem esse menino, e atualmente integra a consultoria jurídica do tribunal. E é criador do portal O Licitante, portal incrível, cheio de dicas sobre licitações e contratos. E Rodrigo Pironti ainda acrescenta que ele é o as da comunicação licitacional, tá certo. Bondade do Pironti, é amizade. Então agradeço aqui pela sua disponibilidade, por todos que estão entrando aqui na nossa live. Como o tema, então, é sobre as estatais, a gente já começa introduzindo, contextualizando o tema, né? 2016 foi o marco para as estatais, né? Ali que elas realmente tiveram um regime jurídico alterado, com uma lei que foi feita especialmente para elas. Essa lei de 30 de junho de 2016, que agora já vai completar 4 aninhos, mas ainda... Pois é, 4 anos, mas ainda tem bastante coisa para explorar da lei, não é verdade? A lei, ela inovou porque ela trouxe alguns aspectos de governança também, além das licitações e contratos. Então, a ideia, eu acho que quando a lei surgiu, foi de trazer maior transparência, impessoalidade, controle, eficiência e moralidade às estatais. Então, a ideia de trazer esse primeiro aspecto de governança foi justamente de trazer maior liderança, estratégia e controle para também melhor avaliar, direcionar e monitorar a gestão dessas empresas. Além desses aspectos de governança, com controle interno, com comitês, com programas de integridade, veio também, então, todo um normativo novo sobre as licitações e contratos, que é o nosso tema aqui, então, de hoje. Davidson, então, já começando, vamos lá. Acho que uma das grandes confusões que se faz é justamente de que veio a Lei 13.303. O que eu faço se eu seguir a 8666? Eu deixo ela ali no armário, deixo ela escondidinha, posso aplicá-la subsidiariamente ou não? Até porque a 13.303 ela trouxe realmente aspectos diferenciados para as licitações e contratos, né? Ela simplificou muitas das etapas, até porque o regime tradicional, ele trazia não só normas gerais, mas muitas normas especiais também, que acabava trazendo uma dificuldade até nas licitações, né? Um atraso, muitas vezes, nesse procedimento. Daí a pergunta, justamente quando veio a lei, eu posso aplicar 8666 ou não? Eu acho que tem alguns aspectos realmente que a própria 13.303, ela já define o que deve se aplicar da 8666, né? Como algumas situações de empate, a questão de todas as penas, né? Dos crimes e das penas ali da lei. O que mais que eu posso utilizar? Posso ou não? Qual que é o seu entendimento, sua opinião? Bom, antes de começar as preliminares, é bom quando quem pergunta já dá a resposta. Que é exatamente isso. São os pontos em que a lei das estatais, que ela indica que pode ser aplicada ali a partir da 8666.
Agora, voltando um passo atrás, eu que quero agradecer a oportunidade do escritório, do querido amigo Pironte e de todos que também acompanham. Você tocou em governança, e a lei das estatais ela é metade governança, metade contratação. Então, o professor e amigo Cláudio Sariano também bate muito nessa tecla, que devem caminhar juntos. Já quanto à relação entre o 8666 e a 3.303, aquela parte do livro inicial que traz o histórico, que normalmente a gente pula, que às vezes é meio sacal, mas ela é sempre importante. E de forma muito rápida, vamos passar um pouco por elas. Lá no Decreto-Lei 200 de 67, ele indicava, o Decreto-Lei, que apenas o regime licitatório, o Decreto-Lei 200 de 67, era 866 da época. Ele seria aplicado à administração direta e autarquias. Nada falava em relação às empresas estatais. Então, a ideia que se tinha ali no momento é que não precisaria respeitar o regime licitatório público, digamos. E aí, posteriormente, veio o Decreto-Lei 2.300 de 86, que ele sinalizava que as estatais deveriam aprovar um regulamento. Até a aprovação desse regulamento, a estatal se submeteria às disposições do Decreto-Lei 2.300. Mas uma vez aprovado o regulamento, e de forma expressa, indicava que as estatais poderiam prever procedimentos simplificados de licitação. De forma muito simples, algo parecido que acontece com o Sistema S hoje, em que o regulamento pode ser estabelecido pelo Sistema S, mas os princípios da licitação devem ser respeitados. E assim foi, ou seja, era um regime que respeitava a diferença das estatais, a sua atividade econômica ou de prestação de serviço público, certo? Mas aí, o que acontece? Veio a 8666. E qual que é o cenário do 8666? É um cenário de caça aos marajás, é um cenário ali próximo ao impeachment do Collor, que alguns escândalos ocorreram, e qual foi a reação legislativa? Vamos acabar com a corrupção, vamos dar uma receita de bolo na lei, ele não vai conseguir fazer nada, só seguir a lei que a corrupção vai acabar. Me parece que não deu muito certo esse objetivo, 100%, pelo menos. E o interessante é que até lendo um texto do professor Joel, salvo engano, ele aponta que essa preocupação parece que sobrepôs a busca da proposta mais vantajosa, isso de maneira geral, para as estatais e para a administração pública também, de forma geral. Porque fica um receio do administrador, do gestor, que, como sabemos, a gigantesca maioria está ali de boa fé, é empenhada, mas ele não pode fazer praticamente nada, porque a ideia da lei, do combate à corrupção, é cercá-lo, dar uma receita de bolo e ele não fazer nada. Por isso que o professor Eli Lopes Meirelles que indicava que existe o procedimento formal, a licitação formal e a licitação formalista, que me parece ser o caso do 666. Formalista porque tem controles exagerados, que agora nessa situação da Covid, que, salvo engano, eu li uma mensagem ali que muita gente já não estava aguentando mais escutar. Eu estou proibido de sinalizar sobre a pandemia, mas acho que vale a pena pelo menos alguns pontos. Sim, claro. Então, a 866 veio nesse sentido. Daí, começou-se a perceber que a atividade das empresas estatais, sejam elas exploradoras de serviço de atividade econômica ou prestadoras de serviço público, é uma atividade diferente. Seja porque ela está em regime de monopólio, seja porque ela concorre com outras empresas do mercado e, poxa, colocar essa empresa num processo moroso para comprar ou para contratar, ou para algo que pode lhe dar uma vantagem competitiva. O exemplo que a gente sempre dá, Banco do Brasil e o Bradesco, por exemplo. O Banco do Brasil, ele pretende, e aí já adianta também, que a antiga relação ou distinção entre atividade fim e atividade meio já não nos presta mais. Porque, primeiro, as estatais hoje em dia é difícil você identificar uma que só faça uma das duas coisas. E também existem
movimentos e objetivos que a estatal pode fazer e precisa fazer de atividade meio, mas que importa diretamente na competição dela com outras empresas. Por exemplo, o Banco do Brasil, quando ele quer contratar um mecanismo de segurança revolucionário, digamos, de proximidade ou de leitura de íris ou algo do gênero. Imagina, se ele quer inovar para ter mais vantagem no mercado, se ele tiver que estudar, fazer um estudo técnico preliminar, publicar uma licitação, o segredo ou a vantagem que ele poderia ter se perde, ou poderia se perder, em relação ao Bradesco, por exemplo. Então começou-se a perceber, e primeiro, essa distinção, e segundo, que as empresas estatais são muito diferentes. É imaginar, nós temos a Petrobras, nós temos companhias estatais municipais de gás, por exemplo. Tem aquelas relacionadas à atividade hospitalar. Então, a atividade é muito distinta daquelas empresas públicas e sociedade de economia mista. Daí, começou-se a perceber isso, veio em 1998 a emenda constitucional 19, que ajustou lá o artigo 22 e apontou lá no 173 a possibilidade, ele previu a possibilidade de as estatais, e ali ele aponta exercentes de atividade econômica, de terem um estatuto com algumas ali prerrogativas, dentre elas o procedimento de licitação e contrato próprio. Demorou pouco, só 18 anos para que a lei viesse. Talvez em resposta, talvez não, é o que normalmente se indica, em resposta a outros escândalos da Lava Jato. Olha que a lei de 2016, a gente pensa que está aqui muito próximo, está aí até hoje, mas já foi resposta disso. E o interessante que, em resposta, em um cenário, de certo modo, em algum ponto parecido com o da 8666, a lei veio com outro sentimento, com outro espírito, que foi não o de indicar que o gestor não sabe de nada, ou infantilizar, ou ele não tem o discernimento para apontar qual que seria a melhor escolha. Muito pelo contrário, a lei é mais enxuta, ela é um pouco menos maximalista, eu poderia falar mais minimalista, mas eu não chego a tanto. E se você der um Ctrl F ali, no que couber, ou a partir da decisão, você vai ver que em muitas oportunidades o gestor é que deverá tomar ali a decisão. Somado a isso, o regulamento de licitações e contratos previsto na lei e obrigatório. Daí, o que a gente tem que imaginar é que a competência da União para estabelecer uma norma geral não é um tiro único, ou não necessariamente precisa ser um tiro único. A gente tem um costume, também faço isso, é muito comum, indicar a 866 como a Lei Geral de Licitações. Mas ela é apenas uma das leis gerais de licitações que nós temos. Uma norma geral de licitação, 866, a lei do RDC, a lei de licitações de publicidade, por exemplo, a 13979, existe uma pequena divergência entre os dois autores, o professor Leandro Veloso, do Rio de Janeiro, salvo engano, é um que aponta que não seria um nome geral, mas como regra, os colegas Luciano Reis, Marcos, o professor Joel, o professor Sidney, eu também concordo, sim, é uma norma geral, uma norma nacional. Então, o que nós temos que imaginar que a mesma relação que existe entre a 8666, que passa efeitos à administração pública em geral, ela separou determinados sujeitos à União e, para dar sentido ao comando constitucional, falou, esse vai ser o estatuto das empresas estatais, esses sujeitos deverão respeito a 3.303. A 8.666 não presta, não serve, não se presta às empresas estatais. Então, não existe subsidiariedade entre a 13.303 e a 8.666. Não existe aquela relação entre a 10.520 e a 8.666, em que quando a gente não encontra algum objeto, algum sujeito, algum tema ali tratado, nós vamos nos recorrer a 8.666. Não existe. Aí, como eu já indiquei a resposta que você já adiantou muito bem, vai haver essa aplicação do 8.666 quando a lei se manifestou.
E ela se manifestou para aplicar a parte dos crimes e um critério de desempate ali em relação à produção nacional, algo assim, lá no começo da lei. Então, não existe. É imaginar que são dois mundos distintos. Uhum. Se eu sou administração pública em geral, digamos, direta, indireta, autárquica, fundacional, excluindo as estatais, devo respeito a 8666 e devo respeito a 10.520. Quando eu quando precisar executar algum objeto em relação, que está lá elencado no rol da lei do RDC, aí a divisão não é pelo sujeito, é pelo que vai ser contratado. Aí eu saio do mundo do RDC, da 866, e vou para o RDC. A relação com o RDC é um pouco mais específica, porque ela às vezes indica quando se aplica, às vezes ela indica que não se aplica, então é mais confusa, mas para a lei das estatais é mais simples, não se aplica. Então, a lei 866 é uma lei geral de licitações, mas não é a lei geral para todos de licitações. Isso faz parte até da mudança do nosso conceito, porque um dos que a gente acha que vai até tratar aqui, das crenças da 8666 ainda imperando na 13.303. Então, não se aplica. Ah, exatamente, perfeito. Concordo completamente com a sua posição, né? Também entendo que não se aplica, e a ideia da lei 13.303 é de trazer um normativo um pouco mais simplificado, mas que se ajustasse de forma geral às estatais, que, como você bem comentou, são estatais completamente diversas, né? Uma estatal federal de petróleo é completamente diferente de uma estatal municipal que trabalha com asfaltamento, por exemplo, né? Ou seja, são universos diversos, né? Completamente. Isso. Então, por isso que daí a gente já entra ali no nosso segundo tema, que seria em relação aos regulamentos das estatais, né? Então, acho que a lei, ela mandou muito bem o legislador nesse aspecto de trazer um regramento geral e fazer com que as próprias estatais editassem regulamentos próprios, aí sim, de acordo com as suas particularidades, né? De acordo com as suas realidades, com o seu operacional, enfim. Então, entrando nessa segunda questão, a lei, então, definiu lá no artigo 40, elas devem manter atualizados os regulamentos de licitações e contratos com uma série ali de temas mínimos, né? Sim. Agora, me parece, pelo menos ali no escritório, nas estatais que nós atuamos, muitas dessas estatais, elas por talvez uma segurança ou talvez por uma tradição, elas acabaram replicando muitas das normas dessa lei, de uma dessas leis gerais que é da 8666. Né? Então, me parece que muitas delas não fizeram um trabalho de diagnóstico em relação às suas realidades, às suas particularidades, para conseguir ali sim estabelecer um regulamento que fosse adequado a elas. Né? Então, até queria ouvir a sua opinião em relação a isso. Muitas das estatais que eu trabalhei, que já dei curso, também vi algumas inovações incríveis nos seus regulamentos, realmente elas fizeram o dever de casa, outras não. Né? Ou seja, me parece que muitas delas perderam uma oportunidade, claro, agora é hora de atualizar, né, de revisar esses regulamentos, para não trazer os conceitos, para não trazer o regulamento da 8666, por exemplo, não é? Isso. Bom, é só para completar a resposta anterior, acho até eu não estou seguindo o tempo aqui, você vai me orientando. Pode deixar. Quando a gente indica que não existe essa relação de subsidiariedade, você pode alcançar o 8666, sendo uma estatal, não por essa relação subsidiária, que na omissão ou no silêncio eu venho para o 8666. Mas, se você ali considerar que não foi um silêncio eloquente, não foi de maneira propositada que a lei deixou de tratar a matéria e precisa encontrar alguma solução, aí você vai usar a integração analógica, que para aqueles colegas que não são próximos ao direito, quando existe um vácuo normativo ou legislativo e tem que se decidir. O que o decisor público tem que fazer? Ele vai olhar para todo o ordenamento jurídico e ver o que é mais parecido. E aí pode ser que ele tenha que tomar uma decisão, ele vai se socorrer da 8666. Mas relação de subsidiariedade não tem, e isso vai ser importante com o sistema de registro de preços, que lá mais para frente a gente vai tratar.
Mas, agora, passando por regulamento, sim, naquele movimento que eu até apontei, que lá atrás, no Decreto-Lei 200 de 67, já previa a possibilidade de Decreto-Lei 2300 de 86, a possibilidade de procedimentos simplificados e a instalação de regulamentos, que o 8666 até sinaliza, mas não parece ter essa autonomia. A 3.303, ela foi mais enxuta, ela trouxe ali normas básicas ou fundamentos, ela trouxe diretrizes e apontou que o regulamento ele é obrigatório e deve tratar de alguns temas ali no artigo 40, salvo engano, eu sou péssimo para número. A gente precisa indicar primeiro que aquele rol não é exaustivo, o regulamento estatal ele pode tratar das outras matérias, e um detalhe que é interessante, que o regulamento da 3.303, que ele quase não tratou de licitações e contratos, lá no artigo 71, ele sinalizou alguns assuntos, e até criticável essa postura de uma norma, de um decreto, ele apontou quais assuntos não seriam de aplicabilidade imediata, não seriam auto-aplicáveis. E por que eu digo que é contestável? Será que caberia ao presidente da República, via decreto, apontar uma interpretação que já escolhesse alguns assuntos que isso aplica imediatamente, isso não aplica? Me parece que não. De qualquer maneira, ali foi posto no artigo 71. Dentre eles, os procedimentos auxiliares. E qual que foi esse movimento após a publicação da lei? E houve um prazo de 2 anos para que as empresas estatais se adaptassem e começassem ali a utilizar, que acabou no meio de 2018. Como nós brasileiros, a gente não fez dever de casa a tempo, a gente deixou ir para a última hora, muitas vezes. Esse é um aspecto. Um aspecto que até depois desse prazo, algumas estatais não tinham seus regulamentos aprovados. Não sei se isso perdura até hoje. Tomara que não. De qualquer modo, qual que foi o movimento da maioria das estatais? Primeiro, replicar o que a lei diz. Se eu elaboro um regulamento e copio o que a lei indica, eu não estou regulamentando nada. Não faz sentido ali a cópia. Ou fizeram isso, ou copiaram a 8666. O que é o pior dos cenários, imagino. Se ele ali conseguisse se movimentar a partir da 3.303, a ela, né, a empresa estatal, ok. Mas muitas fizeram um mix ou copiaram coisas da 8666. É isso que o professor Rony aponta como a tal da poita, que ele repete, para soltar a poita, porque é isso. A poita é aquilo que amarra o barco para ele não sair navegando sozinho. Então, muitas vezes, fica ali amarrada a poita e fica presa. Eu tenho 2 comparações, uma mais coloquial e uma mais singela. A mais singela, que eu não uso a poita, é que ali as estatais eram um passarinho preso numa gaiola que ficava ali cantando por liberdade, e aí a gaiola abriu, o que ele fez? Continuou ali dentro. Muitas estatais é isso que age, dessa forma que age. E a outra, pode ser que aqueles elaboradores dos seus regulamentos em suas estatais estivessem assistindo a live de um grande filósofo e adotasse, eu não vou cantar essa parte, eu poderia até pegar a viola aqui e tocar, eu vou recitar, acho que vocês vão identificar. O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você, 8666. Eu nunca imaginei sentir tanta saudade, meu coração não sabe como te esquecer. Para onde quer que eu olhe, eu lembro de você. Me parece que aquele que foi ali escrevendo da maioria estava pensando ali no Pires Alexandre 1999. Parece que foi isso. É isso, mas de todo modo, como até você bem adiantou, a gente até já prevê e imagina que haverá uma segunda onda, uma terceira onda de atualização dos regulamentos. E isso é uma coisa boa que a lei das estatais trouxe. A possibilidade de modificação mais simplificada ali internamente. É de se imaginar que
a lei das estatais prevê que o limite de dispensa de licitação pode ser modificado, pode ser atualizado ali pela própria estatal. Por exemplo, isso pode estar ali no regulamento. A lei 8.666, quantos anos a gente não demorou para atualizar o valor de 8 mil? Muitos anos. Então, essa flexibilidade é que facilita, mas não muito bem utilizada por boa parte das estatais. Mas a gente não deve simplesmente criticar porque tem um fundo ambiental, digamos, que é o receio. O receio, o medo do controle. O medo de aquela empresa ou aqueles gestores que adotarem ali algo muito inovador a partir do texto da lei, ele tomar uma martelada na cabeça. Sim. E aí a gente pode ver de duas maneiras. Isso pode ser contornado ou minimizado através da motivação, que para mim deveria ser o super princípio. Exato. E porque é isso, o que você tem que imaginar, e acredito que o controle tem a melhorar também em relação a isso, que não se deve punir simplesmente o erro. Você pode errar, todos nós erramos. Você não pode querer errar. Isso que você não pode. E pincelando as questões da Covid e da pandemia, eu espero que o controle, acredito que isso vai acontecer, respeite, preste deferência às decisões ali do administrador. Mas esse receio existiu, e eu acho que é isso que paralisou a feitura dos regulamentos conforme exatamente a 13.303, ou as possibilidades que ela traz. Esse receio dessas estatais, que a gente presume, não é infundado, e eu também tenho receio de que as decisões, sejam judiciais, sejam os órgãos de controle, também fiquem amarrados a poito. Que se você for pensar bem, quantas estatais nós temos? Quantas centenas de estatais nós temos? Então nós poderíamos ter centenas de regulamentos diferentes, que devem ser considerados. Aí até existem os 2 julgados iniciais lá do TCU, que ele utilizou a crença do 8.666 e passou uma regra rasa em tudo isso, que não pode acontecer. De qualquer modo, o que a lei está aí estabelecida, o regulamento, ele tem que descrever, ele deve descrever e utilizar as possibilidades. Você imaginar, nessa época de pandemia, por exemplo, um dos assuntos do regulamento interno de licitações e contratos é procedimento de licitação e contratação direta. Aquela estatal que não tem, por exemplo, uma dispensa eletrônica institucionalizada, pode definir. Pode tranquilamente definir um procedimento de coleta de propostas para dispensar a licitação. Especialmente porque tem um limite mais elevado, certo? Então é isso. Amarrou-se, ficaram amarradas as poitas, e realmente a gente ainda constata algumas cópias e tudo mais. Acho que realmente, né, Davidson, acho que muito um receio, né, de um controle e também um apego a uma segurança, uma tradição dos órgãos de controle, né, que estão sempre ali em cima e também já tem esse conhecimento mais tradicional, né? Eu acho que isso acaba trazendo um obstáculo para isso. Porque a gente fica clamando por liberdade, todos nós mesmos. Exato. Mas a gente parece que fica confortável quando a gente vê a receita, a gente vê na literalidade da lei o que tem que fazer. Muitas vezes o administrador fica inseguro, e isso é remediado com a capacitação, porque a capacitação é que vai fazer você ter segurança para motivar adequadamente e tomar a decisão que naquele momento era ideal e dar segurança, inclusive, para contrariar algum acórdão do tribunal que não seja de respeito obrigatório. É capacitação que vai fazer isso. É você tornar clara a situação e escrever. E quando eu falo motivação, eu sempre repito isso, quem já acompanhou alguma aula minha, ou um curso, já deve ter escutado. Quando eu falo que a motivação é importante, que tem que se motivar, eu não estou a falar de uma monografia. Muitas vezes, em 2, 3 parágrafos, você resolve essa situação. Isso também é muito importante agora, no atual cenário, em que motivar de forma muito simplificada. É claro que não é só isso.
mas de forma simplificada estou nesse cenário, essa é a minha situação. Diante dessa situação, eu vislumbro a solução A, B ou C. A A é muito cara, a B não me resolve efetivamente, então, por isso, escolhi a C. Na minha situação, a C é mais adequada. Pronto, às vezes em 10 linhas você resolve isso. É imaginar que esse processo daqui 2, 3 anos pode cair no órgão de controle. Imagina um auditor de um tribunal de contas em um processo, talvez um tribunal que não tenha processo eletrônico ainda, um processo de 15 volumes. E aí no meio ali ele vai procurar a justificativa. Se não existir algo claro, direto, objetivo, em linguagem simples, transparente, pode ser que ele vai buscar cabelo em ovo, falar que não, vou chamar aqui todo mundo para se explicar. Mas se está ali escancarado, transparente, tem um marca-texto, tem um post-it lá indicado, qual que é o ímpeto? Não digo que seria impossível, mas muito menor do que se nada tivesse ali escrito. A verdade é essa. Exatamente, e eu costumo também mencionar nos treinamentos essa necessidade de motivação, né? Ou seja, é você se conhecer, né? Conhecer a sua necessidade, o seu problema e fazer um diagnóstico do meio mais adequado a atender essa necessidade. Isso daí coloca no papel a motivação. E eu digo, às vezes a motivação ela não vai ser utilizada agora, mas quando um órgão de controle bater ali na porta e perguntar por que foi feito assim? Por que escolheu ser esse fornecedor? E daí, se você não tem ali no papel, como que você vai justificar? Não, é isso. E a motivação, na gigantesca maioria das vezes, você tem uma motivação legítima. Sim, que exatamente fez executar aquele ato. Então, às vezes, se você não coloca antes, você vai colocar depois. E, mais uma vez, como a grande maioria dos agentes que tratam com a atividade contratual do Estado estão de boa fé, e isso claro. Tenho convicção disso, responder um processo judicial ou perante o acordo de contas não é algo tranquilo. A gente sabe que existe claro. A presunção de inocência. Não quero ver o cara que é honesto, a pessoa que é honesta, seja homem, seja mulher, quem for, que dorme tranquilo, sendo que algo que ele fez, tomou uma decisão, que a decisão foi acertada, mas eventualmente foi interpretada de outra maneira, e você está lá respondendo por 500 mil, 1 milhão, 10 milhões exatamente. De reais. O cara que é corrupto, que deve ser bastante punido, ele dorme tranquilo. Mas aquele que está ali no dia a dia, a grande maioria, não, né? Esse é o ponto. Exatamente, exatamente. E já entrando, então, pegando esse foco das inovações e das motivações e dessa carona com a 8666, vamos entrar nos critérios de habilitação. Vamos lá. O artigo 58 da Lei das Estatais, ele foi bem enxuto a respeito do que deve ser avaliado para a habilitação dos licitantes. Né? E nós, logo que saiu a lei, a gente já percebeu a ausência dos critérios ali de regularidade fiscal e trabalhista. E daí eu verifiquei muitas estatais, incluindo todos aqueles da 8666, ali nos seus regulamentos. Justamente por questão de segurança ou talvez uma tradição, né, de uma avaliação ampla dos licitantes, né? Então vamos lá. Esses critérios, se eles estão estabelecidos no edital de uma estatal, ele é ilegal? Eles são ilegais porque a própria Lei 13.303 não estabeleceu esses critérios? Qual a sua opinião? Penso que sim, especialmente porque a lei foi muito enfática. Se ela não tivesse sido tão enfática, a gente poderia até cogitar dessa possibilidade. Ainda assim, acho que não seria, mas ela foi muito enfática. A habilitação será analisada, examinada exclusivamente por, está lá no artigo 58, se não me engano. 58. E ali, os critérios de habilitação, isso serve para 8666, serve para 3.303, eles representam um teto. Não é um piso. Não é que sempre você tem que existir ali tudo. Não. Ou exigir tudo. Você vai exigir, como diz a Constituição mesmo já obriga, tanto quanto for necessário para que seja bem executado o objeto a ser contratado. Então a gente muitas vezes vai no automático exigindo tudo. O que fica muito claro é quando é um bem de entrega imediata, por exemplo. Para que você vai ficar analisando o balanço
de empresa, muitas vezes nem se analisa direito, nem se tem capacidade operacional, inclusive, em locais menores, para algo que ele vai me entregar daqui 10 dias no almoxarifado. Não faz sentido. Se na 8666 já não fazia sentido, na 3303 também não faz. Talvez com mais razão não faça. E quando a lei sinaliza ou não sinaliza que a regularidade fiscal e a trabalhista ela não são critérios de habilitação, é porque ela sim escolheu. E ela foi enfática. Vai ser analisado exclusivamente por isso, por isso, por isso. Que é ali o que, em linguagem do 8666, habilitação jurídica, técnica e econômico-financeira, basicamente. E assim, mesmo com um rol reduzido, que é tido como exaustivo, esse rol reduzido ele vai ser analisado para ver se realmente é necessário exigir tudo aquilo. Se não for, não tem por que exigir. E essa situação, ela se parece um pouco com a exigência de análise jurídica das licitações dos contratos. Coisa que na 8666 existe, infelizmente é algo que já deveria ter sido ultrapassado há muito tempo. Há muito, muito tempo. Por quê? A gente sabe que a regra, ou a maioria dos locais pelo Brasilzão, que é muito diferente, às vezes uma pessoa faz várias atividades ao longo do procedimento licitatório. Por isso até que muitas vezes quando eu vou tratar de segregação de função, tem que tratar com muito tato. Porque parece, para alguns cenários, até piada falar nisso. Né? Porque, tá tudo bem, agora eu vou trocar ali a camisa, eu vou ser outro agente, vou fazer. Exatamente. Não tem como. Tem estrutura, não tem como. Né? Não tem como. Isso. E tem que tratar, muitas vezes, uma segregação interna, digamos, são dois pregoeiros, e os dois têm que fazer edital, por exemplo. Sabemos que não é da atribuição como regra e tudo mais. Mas o que um elaborar, o outro executa, e vice-versa. Então, existem detalhes dessa forma. Mas a assessoria jurídica, a consultoria jurídica, ela deve ser reservada, e a gente está aqui presumindo que o trabalho é maior do que a capacidade, eu acho que na maioria dos locais existe uma demanda ali represada, ela deve se voltar para novas soluções, para discutir novas soluções que a administração ou estatais elas podem implementar, que elas precisam implementar, e não analisar termo aditivo de prorrogação. Que ali é um dinheiro gasto à toa, é um tempo gasto à toa. E questão de eficiência, né? É isso, que vai ocupar aqueles que poderiam estar ali para achar soluções. Então, em boníssima hora, acredito que a 3.303 não dispôs essa obrigatoriedade. E notem, não é porque deixou de ser obrigatório que está vedado o envio. Em uma classificação tradicional dos pareceres, tem o obrigatório, o vinculante e o facultativo, o voluntário, aí a designação altera. O obrigatório, um exemplo, é aquele aprovado pelo AGU, por exemplo, os advogados da União são obrigados a respeitar aquele parecer. O obrigatório é o da 8666, que ele não vincula necessariamente, mas você tem que enviar o processo para o pessoal analisar, lá da consultoria jurídica. O facultativo, ou voluntário, ele existe na 8666 e se mantém na 3.303. Caso, no meio do caminho, do processo, do procedimento, pinte, apareça, ou se crie uma dúvida jurídica, envie o processo. E uma comparação que eu também sempre faço, o parecerista jurídico, o assessor jurídico, consultor jurídico, advogado público, ele é o advogado da administração. Então, em alguma dúvida, você vai ligar para o seu advogado. O ligar é encaminhar o processo. E a resposta que esse advogado tem que dar tem os dois lados. De um lado, falo isso porque sou também, eu atuo na consultoria jurídica, emitindo pareceres para as licitações. A gente gosta de se esquivar ou ensabonetar muitas vezes. A gente é mestre, e vem uma pergunta, e a pergunta não é tão específica, a gente fala, pode ser, mas pode não ser, talvez, quem sabe, depende. Tudo depende. Tudo depende, isso acontece muito. Então, uma sugestão que uma vez escutei até do mestre Pedra, que eu
ou se ainda está aí, ou se já foi, não importa, mas fica a referência. Você deve colocar o advogado contra a parede, fazendo o quê? Quesitando. Indica. No final da questão, se eu fizer isso, existe legalidade, ou será ilegal se eu fizer isso ou aquilo, você vai cercar e ele vai ter que dar uma resposta direta. Ok. E uma vez dada essa resposta, a gente tem que diferenciar o ensabonetamento, se é que existe a palavra, de uma análise jurídica. Por quê? Como eu falei, o advogado parecerista, ele é advogado da administração. Se eu sou casado e desejo me separar e vou no advogado, o advogado vai fazer o quê? Ele vai me explicar as formas de fazer litigiosa, de consensual. Mas não é ele que vai escolher se eu vou continuar casado ou se eu vou me separar. A decisão é do gestor, do administrador, do decisor. Porque dos dois lados, de um lado, a gente gosta de sabonetar muitas vezes, e do outro, às vezes, fica-se a esperar uma decisão daquele que vai analisar. Então, essa diferenciação é importante. E, só para concluir esse ponto, a lei, na questão da habilitação, ao não definir a possibilidade de se exigir regularidade fiscal e trabalhista, são critérios de habilitação não possíveis, impossíveis, da Lei 13.303. E, em relação ao parecer, mesmo sentido. A lei ali foi o que a gente chama, muitas vezes mais ligada à Constituição, silêncio eloquente. Na existência daquele procedimento, a lei optou por não sinalizar, o que não exclui a possibilidade de, necessitando, envie o processo. Certo. Até já respondendo uma pergunta ali que passaram, ainda em relação à regularidade. O artigo 95 da Constituição Federal fala sobre a Seguridade Social e que ninguém pode ser contratado pelo poder público se tiver alguma pendência. Nesse caso, poderia se aplicar a Constituição Federal para assim exigir a regularidade? Eu acho que... Eu acho que, eu até brinco com a pirâmide Kelsen muitas vezes, com o sistema e tudo mais. Até eu fiz no celular aquele desenho e o negócio, quando eu vejo, está em cursos por aí. Mas a Constituição... A Constituição está ali, ela deve ser respeitada, certamente. Concordando ou não, ali a certidão de nascimento da ordem jurídica do Brasil. Exato. O Brasil que existe... A certidão de nascimento ali é a Constituição. Mas, é claro, como regra é isso. Mas, eventualmente, se uma companhia de água ou de energia está em débito, você não vai rescindir o contrato também por conta disso. Você pode oficiar os órgãos competentes e ali atender a necessidade pública. Mas, como regra, eu não posso, porque a lei não tratou, afastar uma regra constitucional. Às vezes, o que acontece é que, na prática, uma certidão vai ser obtida e que engloba várias certidões. Então você tem que analisar a previdenciária, mas muitas vezes vem com outras comprovações. Aí essa análise tem que ser feita. Isso, excelente. Vamos entrar então em outro tema, pregão nas estatais. Isso aí é tranquilo. Compatibilizar as normas da 13.303, que comenta ali que não existe mais modalidades, apenas modos de disputa, aberto ou fechado, mas comenta lá também como uma diretriz de utilizar o pregão para contratação de bens e serviços comuns, inclusive mencionando a 10.520. Vamos lá, como que a gente consegue compatibilizar os dois sistemas? Eu sinceramente acho que essa diretriz foi incluída lá no artigo 32, se não me engano, sem se imaginar as consequências do que estava sendo ali posto. Por quê? Esse assunto, para aqueles que não são tão próximos da vida estatais, é um dos mais polêmicos e causa mais indignação e divergência no regime estatório das estatais. O que acontece? Lá no artigo 32, como diretriz a atividade contratual das estatais, ele fala que para a contratação de bens e serviços comuns, deve-se adotar preferencialmente a modalidade pregão ali da 10.520. Bom, aí a gente tem alguns caminhos. O primeiro pode ser pela via da interpretação literal. Eu simplesmente olhar para aquilo, tudo bem, se é bem um serviço comum, 10.520. Isso.
Aí, você abraçar essa interpretação faz com que, para boa parte das suas contratações, continuaria a mesma coisa. 10.520, algumas ferramentas que a 3.303 trouxe, você não vai utilizar. E pronto, simples assim. Me parece ser uma interpretação mais rasa, mais frágil, que não compreende a lógica da lei. Aí, tem uma outra interpretação que é a que eu e o professor Rony a gente coloca inclusive no livro, que até, confesso, não é a maioria que pensa assim, mas aqui eu vou tratar, depois a gente fala como que a maioria tem compreendido. Como que a gente interpreta esse artigo? Bom, topograficamente, ele está ali apontado como uma diretriz. O que é uma diretriz? É um norte, é o que se almeja, é um sentido, é um caminho, certo? Então, quando ele fala ali que uma das diretrizes é o parcelamento, por exemplo, é que você, ao contratar, você deve verificar o atendimento ao parcelamento. E a forma de interpretar, para não cair na literalidade ali, é tratar aquela diretriz como um caminho a ser seguido. Que é o quê? Você vai num restaurante, você vai no McDonald's, por exemplo, você pode comprar um sanduíche refrigerante e uma batata frita. E tem lá os combos. O que a lei sinalizou ali é que, olha, gestor da estatal, quando você for contratar bem serviço comum, já existe esse combo aqui. E que já funcionou bem. Então, verifique se não vai ser a melhor oportunidade, a melhor estratégia a se adotar. Isso que a gente compreende. E por quê? Primeiro, não existe modalidade licitatória na 3.303. Como é que uma modalidade vai ser preferencial se não existem outras? Para algo ser preferencial, algo tem que ser preterido, o que não existe. E a lei dos estatais, sua fase externa, que não é assim chamada, tem várias etapas ali na lei indicadas, é um cardápio aberto que você vai montar o seu combo de acordo com sua fome. Inversão de fase ou inversão da inversão, a habilitação antecipada, que a gente chama, a questão do modo de disputa, por exemplo. Inclusive, você vai poder fazer uma licitação pela 3.303, a literalidade da 3.303, exatamente igual ao pregão. Aquele combo que o artigo 32 fala, você vai poder montar, tal qual você pode no McDonald's, que é o Big Mac, refrigerante é uma batata. É isso que a gente imagina. Mas o que nos parece que tem prevalecido, ou está na maioria, pessoalmente não concordo, eu acho que é uma interpretação meio Frankenstein, você vai utilizar 3.303, aí na fase externa da licitação, você vai usar 10.520. E aí depois no contrato você volta para 3.303. Me parece que é um Frankenstein. E também me parece que não é isso que a lei fala. Eu acho que seria, pessoalmente, se não quisesse interpretar como aqui indiquei, a lógica da interpretação literal faz mais sentido. Porque, ok, o legislador sinalizou aqui que é 10.520. Vou respeitar, mas do início ao fim. E aí existem distorções que, às vezes, para você comprar uma caneta para 10.520, vai ter que respeitar o prazo de 8 dias úteis. Pelo 3.303, você vai comprar um bem não comum, um bem ultra específico e sob demanda, serão 5 dias. Né? É isso, questões de lá no contrato. Então, essa é a nossa interpretação, que vai acontecer exatamente o mesmo procedimento, tal qual 10.520, e note, é preferencial. Se eventualmente o seu combo você quer com outro refrigerante, você pode ali compor a sua refeição. A verdade é essa. Eu acho que justamente o fato de o legislador da 13.303 ter mencionado, né, a 10.520 ali como uma diretriz, realmente isso daí trouxe as maiores discussões, né, na época e continuam tendo. E hoje a gente observa as estatais estabelecendo lá pregões eletrônicos, ou então modos de disputa aberto pelo pregão eletrônico.
né? Então é esse verdadeiro Frankenstein, né? E a gente tem que Isso. tentar fazer uma compatibilidade justamente porque os normativos são diferentes, né? Questão de Isso. penalidade, E, recursos, e, aí, prazos, né? e aí até tem dois detalhes. Um é extremamente pragmático, que é a questão do sistema, que Uhum. aí Isso. a gente não pode jogar simplesmente nas costas Sim. do Comprasnet, porque a Lei 3.303 ali aponta de forma expressa que nas licitações, pelo menos as que têm fase de lances, a empresa pública vai disponibilizar um sistema. Acho que é o parágrafo 4º do 68, se eu não me engano. E ali tem expresso. A verdade é que ninguém fez nada. Uhum. Claro que eu acredito que poderia ser feita uma adequação do Comprasnet, sim. Porque na prática Uhum. que a gente vislumbra hoje, tirando algumas empresas gigantescas como Banco do Brasil ou a Petrobras, que tem sistema próprio, boa parte das estatais federais tem Uhum. utilizado o Comprasnet. Sim. Está adaptado? Não. O Comprasnet já tem uma receita de bolo ali. Está sendo acochambrado o RDC. É isso que tem acontecido. A cotação eletrônica, é algo que eu sou muito fã e acho até que a dispensa eletrônica que não existe, que está em mora ainda, ia surtir muitos efeitos benéficos, inclusive durante essa crise. Por Uhum. exemplo, o Comprasnet está em 17.600, não 50 mil como as estatais. Isso. O nosso tempo está dando, nem estou perdido. Temos mais 2 minutos. Tá, muito rapidamente. Depois, qualquer coisa, eu abro uma outra live lá na sequência e vai. Mas é interessante que a cotação eletrônica, por exemplo, já mencionei lá atrás, o regulamento pode tratar e criar uma. E aí as possibilidades são grandes. Eu acho plenamente possível, na inexistência de um sistema, uma estatal utilizar a cotação eletrônica e tratar ela como aquele valor lá estabelecido, valor unitário. Uhum. Ou até mesmo para a crise atual, uma cotação eletrônica, porque a cotação eletrônica nada mais é do que uma coleta de propostas para a dispensa de licitação. Uhum. Então, eu acho bem possível, até em um grupo a gente estava tratando dessa questão. Mas a gente não tem mais tempo, né? Poxa. Isso. Fantástico. Felizmente o tempo acabou, foi tão rápido, né? E tantas outras questões que a gente tem por aí, de repente depois a gente marca alguma outra live. Mas então, Davidson, queria agradecer imensamente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de passar seus conhecimentos aqui na nossa live. Agradecer também a participação de todos os colegas ali, Viviane, o pessoal ali de estatais, de grandes estatais, de todas as estatais participando aqui, gente. Muito obrigada. Continue acompanhando aqui, Davidson. Então, estamos Boa. aí. Muito obrigada. Eu não, como diz lá no show no Nordeste, eu não consegui mandar um alô para nenhum amigo aqui, porque vai passando eu não consegui Cheio de fãs acompanhar. seus aqui. Cheio de fãs. Bom demais, mas como eu sempre falo, eu espero que de algum modo tenha sido útil, tenha ajudado. Eu que agradeço a oportunidade e estou disponível para as próximas. Obrigado. Obrigada, Davidson. E a todos que nos acompanham aqui, amanhã temos mais lives. Amanhã, pessoal, o tema é com o Renato Fenili, os desafios da Covid nas contratações públicas. Vamos voltar a falar de pandemia, né? Então, pessoal, muito obrigado. Até amanhã a todos que nos assistiram. Quem tiver alguma dúvida ali, manda ali no Instagram. Infelizmente, nós não conseguimos resolver todas as dúvidas. Aqui é um tema incrível, eu gosto muito. E as dúvidas vão surgindo, né? Até porque 4 aninhos só de lei, a lei ainda está nova. Pois E é. muitos ali comentaram, vamos fazer uma unificação de todas as leis. Será que a gente ia conseguir isso? O Brasil é muito grande. Uma lei já está dando trabalho, imagine, né? Unificar todas. Mas eu acho que, em alguns segundos que a gente tem, eu acho que a gente tem cada vez mais incentivar que os entes subnacionais, estados, municípios, DF, façam seus regulamentos. Façam suas leis, muitos têm seus decretos, para adequar a sua peculiaridade. Isso que falta. Muitas vezes existem cópias de regulamentos federais e outros caminhos são possíveis. Mas tá bom. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Davidson. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Rony, Charles e todos os demais ali que estão nos acompanhando. Valeu, gente. Um abraço e até amanhã.
Valeu!